3, versículo 17. Presta bem atenção para você não ser enganado por ninguém fora. Tá? Você, depois que você entender essa palavra, você nunca vai mais duvidar do trabalho que a igreja faz. Tem muitas pessoas que passam na igreja que dão o espírito da dúvida. Tá? E a dúvida é um demônio. Eu vou te contar uma história antes de iniciar a pregação. Tinha 3 pastores dentro do carro. Eles pararam lá atrás e um mendigo correndo e pediu uma escola. E o pastor disse assim para ele, o pastor que estava na direção do carro, disse assim, vai na igreja, rapaz, te pararam para pedir de escola. Seu espírito que está aí, demônio, destruindo a tua vida, pedindo escola, um rapaz novo, cheio de saúde. Tá? Olha aqui o rapaz aqui, eu fui curado na igreja, mostrou o rapaz ali do lado dele. Daí o mendigo disse assim, mas tu está liberto, mas esse aqui ainda vai voltar a AIDS de novo. O rapaz já estava liberto da AIDS, ele chegou liberto com AIDS, ele foi curado da AIDS, ele estava livre, mas ele deixou o demônio da dúvida. Quando o mendigo disse para ele assim, olha, você está liberto, mas o teu colega aí não está liberto não. O rapaz, em vez de repreender o diabo, ele ficou quieto. Ele repreendeu, por que ele ficou quieto? Porque ele usou a dúvida. Ele pensou assim, será que eu fui curado mesmo? Olha o cara dizendo que eu estou liberto da AIDS. A AIDS voltou e matou o rapaz. Tá ligado? Isso é um testemunho que quando você recebeu uma palavra de derrota, que alguém diz assim, tu não está liberto ainda. Tu está amarrado, eu estou liberto sim. Mesmo que você não esteja liberto, tá? Mesmo que você não seja liberto, você chega e diz, eu estou liberto sim. Tá? Porque se você usar a dúvida, o diabo te vence. Porque o diabo tem poder. Por isso que toda palavra, por exemplo, no domingo passado o demônio estava aqui, tá? O demônio do rapaz estava aqui e apontou o dedo para esse rapaz aqui e disse, olha, eu vou te tirar daqui. Não vai ficar aqui nessa igreja. O rapaz não ficou quieto. Tá ligado? Aí quinta-feira ele já não veio, eu pensei assim, meu Deus do céu, ele não repreendeu o diabo. Então toda palavra que você receber, você tem que repreender. É a mesma coisa que vem uma pessoa para esfriar a tua fé. Ela chega assim e diz, o que tu quer lá naquela igreja? Aquele homem lá, é isso e aquilo. Olha, está repreendida essa palavra. Se ele estiver errado lá, é ele Deus. Porque eu vou lá para me libertar, eu vou lá para ver os defeitos dele. Não é o que a maioria não faz, né? A maioria aceita, estão ouvindo. Tá? Qualquer um mímico aí fora pede assim, olá, o pastor é isso, o pastor rouba, o pastor pede dinheiro, o pastor fala isso, fala aquilo, a pessoa fica quieta. E senão ela está aceitando a voz do diabo. E a voz do diabo tem que repreender. Está entendendo? Então, isso aí já é uma palavra que está na Bíblia, a dúvida. A dúvida é um demônio. O diabo trabalha com a dúvida. E Deus trabalha com o quê? Com a certeza. Jesus trabalha com a certeza. A palavra dele nunca vai faltar. Ela nunca vai voltar vazia. Não tem como a palavra de Deus não acontecer aquilo que ele deixou escrito. Pode até demorar um pouco, mas que ele vai te dar, porque ele não é mentiroso. Tá? Jamais Deus vai mentir. O que ele deixou escrito na Bíblia vai se cumprir. Se esse rapaz dissesse, está escrito que em nome
de Jesus expulsarão o demônio, já está expulso o demônio. Que era um mendigo, hein? Quem é que faz uma pessoa ser mendigo? O demônio. Senhor? Então vamos aqui então. Versículo 17 de Ezequiel. Diz assim: Filho do homem, eu te coloquei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e vai avisar da minha parte. Tá? Vamos para a parte para você entender bem. Tá? Filho do homem é o pastor. Tá? Deus diz assim: eu te coloquei como atalaia. O atalaia é o lugar mais alto da igreja. O atalaia dessas empresas grandes, aí ele fica sempre lá em cima. Lá no presídio, lá o guarda que fica guardecendo o presídio, ele fica num lugar bem alto, para lá e para cá com o fuzil, cuidando para ver se os presos não é fugido. Na igreja do atalaia é o altar, que é o lugar mais alto. Eu estou no lugar mais alto. Então o atalaia, para vocês entenderem, é o pastor. Então Deus está dizendo aqui que ele colocou o pastor como atalaia. Por quê? Talvez você tenha dúvida. Por que o nome é atalaia? Porque o atalaia, a função do atalaia é cuidar. Então eu tenho que cuidar da tua alma. Eu tenho que cuidar do teu problema. Porque ninguém vai dizer se não tiver problema. O que me fez ser pastor foi o meus problemas. Se eu não tivesse problema, eu não era pastor. Tem um problema que traz a pessoa. Aí ele diz assim: ó, e tu ouvirás a palavra e vai avisar. É isso que eu estou falando aqui agora. Eu estou avisando. Tá? Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerei. Então, agora olha para mim para te entender o que quer dizer isso. Tá? Surgiu um assunto aí que o homem que estava aqui saiu, e claro que o diabo sempre coloca uma desculpa na pessoa. Então a desculpa dele foi dizer assim: ó, ela não vai mais na igreja porque o pastor disse que ela vai morrer. Tudo que eu faço aqui, depois que Deus me abençoa, é o que está na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Nada que eu faço sai de mim, porque eu não sou escritor. Fui eu que escrevi a Bíblia. Então aqui está dizendo, leia aí, Josué, versículo 18. Quando disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu. Falei agora. Pode sentar. Você escutou o que ela falou? Sim. Qual é a palavra que ela falou? Ímpio. Não. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Morrerá. Eu não estou desejando a tua morte. A Bíblia fala que eu tenho que avisar que a pessoa vai morrer. Presta atenção, você não sai com dúvida aqui. Não é que a gente conversa isso. A Bíblia está falando que se eu não avisar do pecado das pessoas, ela vai morrer. Mas às vezes a morte não é a morte que saiu do enterro. É uma morte espiritual. Qual a diferença entre a morte espiritual e a morte física? A morte física é quando sai o enterro. Vai lá para o cemitério. Agora a morte espiritual é quando você começa a ficar doente, você começa a dar tudo errado para ti. O diabo pega os teus filhos, o diabo pega a tua história do teu casamento, o diabo entra na tua vida financeira, tudo dá errado, então você já está morto espiritualmente. Então qual é a obrigação do pastor? Vamos ver se está prestando atenção, para não sair batendo na língua dos dentes. Qual é a obrigação do pastor? Tem que repreender e avisar. Avisar que a pessoa está sujeita
sujeito a morrer. Glória a Jesus. Mas espiritualmente, nem sempre é a morte física. Por isso que as pessoas saem da igreja. Porque elas acham que eu estou desejando a morte delas. Eu fui chamado para salvar. Graças a Deus. Mas para me te salvar, eu tenho que te falar a verdade. Sim, glória a Deus. Você consegue entender? Sim. É a mesma coisa que a questão do dízimo. A Bíblia fala lá em Malaquias 3,8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Aí tem uma pergunta: no que te roubamos? Dos dízimos das ofertas. Então a Bíblia está falando que a pessoa que não dá o dízimo, ela está roubando de Deus. Fui eu que escrevi isso? Não. Mas tem gente que leva professa. É. O pastor não podia chamar ele de ladrão. Até parece que só está ela na igreja. Verdade. Não é só ela que não dá dízimo, tem outras pessoas que não dão. Sim. Talvez por situação financeira, sei lá. Mas ela tem que entender que ela não está sozinha. Mas ele sai daqui da igreja dizendo que o pastor chamou ele de ladrão. E ainda faz a cabeça ainda dos filhos ainda. Vai dar dízimo lá. Tá? O pastor quer o teu dinheiro, é o carro que ele comprou. Até parece que o pastor tem que trabalhar de graça. Até parece que o pastor agora tem que pagar isso aqui. Ou veio buscar aqui, não foi, não, Patrícia? Ou veio buscar o aluguel aqui? Até parece que isso aqui é de graça. E no tanto o cara acabou de sair daqui agora a pegar o aluguel da igreja. E não é barato, não. Teus pais estão instalando ainda. Foi, Deus? Teus dois estalão, né? De água e luxo. Tá? Então, se o pastor está pedindo, está pregando sobre o dízimo, não quer dizer que eu estou te ofendendo, chamando alguém de ladrão. É que a Bíblia fala: roubará o homem a Deus e quem te roubou no dízimo. Mas isso é para a pessoa que tem e não dá porque não quer. Tem uns que não tem. Tem uns que tem e não dão porque são mesquinhos. Não comem o ovo para não botar a casca fora. Essa palavra que Deus deixou escrita para essas pessoas. Já tem outros que não têm condição. Vou roubar, tá? Está entendendo? A pessoa que não trabalha, ela não tem de onde tirar. Então, tudo isso, pastor, tem que ter consciência. Agora, tirar a palavra da Bíblia para agradar a pessoa, eu não posso fazer isso. Que até Deus vai se afastar de mim. Então, por isso que você tem que sempre, quando você vir na igreja, você prestar atenção. Para não acontecer o que está acontecendo com as pessoas que saem da igreja aqui. Por causa disso aí. Então, Deus está mandando eu avisar aqui. Avisa lá, porque está sujeito a essa pessoa morrer. E se eu pregar, vai evitar ela morrer. Tá? Versículo 19, agora. Mas se tu avisar, olha o detalhe, mas se tu avisar a mim, e ele se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a sua alma. Se ele morrer, o problema é dele, porque eu preguei. Eu falei para o rapaz hoje, manifestou aqui no domingo passado, e não quis vir da igreja. Eu não vou ser cobrado pela tua morte. Não sei se é morte espiritual, o que é. Eu estou falando, são duas mortes. Então, eu não vou ser cobrado. Porque se você não vir na igreja, eu não vou viver nada. A igreja não vai fechar porque você não veio à igreja, ela vai continuar. Se tiver duas pessoas. Está entendendo? Está escrito na Bíblia que Jesus disse: onde tivesse duas pessoas ou mais, ele estaria. Eu não quero quantidade porque a igreja é cheia. Deus quer qualidade. Então, eu falei para ele, eu te avisei, lá na minha palavras. Se já acontecer alguma coisa aí fora, eu estou livre, a Bíblia está falando. Mas tu livraste a tua. Tu livraste a tua alma. Quer dizer, a minha alma está em risco desse trabalho que eu faço aqui. Se eu não te avisar,
perigo que tu está correndo, tu está pecando, quem vai ser cobrado sou eu. Porque Deus colocou os pastores para salvar as pessoas, ensinar ela. Ensinar. Tá? Ensinar ela a não ser apegada no dinheiro. Não ser, porque tem muita gente que está apegada no dinheiro. E tu quer ver se a pessoa está certa ou não? Vai olhar como é que está o espírito. É sempre entender. Jesus deixou uma palavra que você tem que entender. Ele disse, a árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. Você que não lê a Bíblia, então você tem que começar a escutar. Eu não trago a Bíblia, então escuta. Porque o diabo vai chegar. Ele engana. Tá? Então, aí como é que tu quer que a tua vida mude se você não obedece a Deus? Para a tua vida mudar, você vai ter que botar em prática isso aqui. Entendeu? Se você não botar em prática, tá? O pastor não vai pagar para tua aula. Eu não posso chegar lá dentro da tua casa lá e forçar a tua família do teu filho. Certo? Não posso fazer isso. Eu tenho que te entregar. Entendeu? Mas tu pode notar. Se você não aceita a palavra de Deus, alguma coisa não está boa na tua vida. Por que eu te digo que eu sou abençoado? Porque não está bem. Tenho luta? Tenho. Sou perseguido, sou odiado, mas Deus está sempre no meu controle, né? Graças a Deus. Não? E faz parte. O pastor que não é perseguido, é odiado, ele não é pastor. O próprio Jesus foi perseguido e odiado. Por isso que ele virou a Deus. Jesus era igual a nós. Ele virou a Deus porque ele foi perseguido, foi odiado. Assim é o pastor. O pastor que não é mal falado, não é odiado, ele não. Deus não dá poder para ele. Deus só vai dar poder para aquele pastor se ele for perseguido, for odiado. E o contrário. Por isso que eu sou abençoado. Sou perseguido, sou odiado, faço bem para os outros. Pessoa sai falando mal de mim. Está entendendo? É tudo ao contrário, né, igreja? Tem gente que não gosta de ser chamada a atenção aí fora. Nem sabe como é bom ser chamado a atenção. Talvez o cachorro corpo? Não. Estão chutando, estão falando mal de ti, é sinal que está agradando a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Tem gente que fica brava, tem gente que espera. Eu gostei da pessoa falar mal de mim. Graças a Deus eu falo mal de ti. Está entendendo? Graças a Deus. Esse nome está agradando a Deus. Está entendendo? Aí ele diz aqui, vamos lá. Versículo 20. Leia o senhor, versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E nas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aqui já está falando já da pessoa que sempre fez tudo certo. Ela sempre fez tudo certo. Uma vez vi uma notícia do sobrinho da Isabel, que ele ficou 20 anos da obra de Deus e se desviou por causa de uma mulher. A mulher deu apoio. Isso está cheio. Cheio desse pastor aí que se envolveu com mulher e caiu. Deve vou pregar casamento, se eu estou traindo a minha esposa. Não tem como. Ela ia cair por isso. Isso viu a notícia agora do parente nosso. Estava lá, fazendo a obra de Deus. 20 anos e caiu com a mulher depois. Então isso aí eu concordo muito. Principalmente quem está no altar, já tem raiva. Ele vai enviar uma mulher para derrubar a pessoa. Aí aquilo de fala sobre a pessoa que faz tudo certo.
da igreja. Aí saiu da igreja falando mal do dízimo. Eu pergunto para ti, será que precisava levar 5 anos para discutir o dízimo? É errado? E o diabo engana a pessoa? 5 anos aqui dando dízimo. Daqui a pouquinho entra um demônio na mente dele e sai falando mal do dízimo. Será que precisou chegar a 5 anos? É essa pessoa, ela vai até, ela vai, tudo bem, ela é fiel em tudo, ela é fiel, ela não falta tudo, todos os cultos, ela está aqui, ela não mexe com Deus, mas ela ouve uma palavra. Já é suficiente para ela abandonar. Ela não aparece para ela. Esse é esse aqui. Tá? Mas se ele foi, principalmente ele pregou, ele ensinou as pessoas. O que é uma pregação de igreja? Pregação é ensinar as pessoas. Te ensinar. Assim como eu fui ensinado, eu não nasci pastor. Entendeu? Eu fui ensinado. Prestei atenção. Sempre li a Bíblia, sempre me dediquei às coisas de Deus. Entendeu? Abandonei as coisas erradas que eu fazia, mundão e fora. Parei de usar droga, parei de usar tal. E essa pessoa é essa aqui. Ela começou muito bem, mas Deus está dizendo que Ele vai fazer essa pessoa tropeçar, tá? E diz: o seu pecado vai morrer. E a sua justiça que ele praticou a vida inteira, tá? Não vai ser lembrada. Deus não vai levar em consideração tudo que ele fez de bom. Existe aquele ditado: nadando a água e morreu onde? Na beira da praia. Tem gente que vai bem, vai dali 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na igreja. Aí de repente vem um tropeço. Ela cai. Ela vai morrer. E vai para o inferno. Mas o pastor não vai ser cobrado do Senhor. Pregou, não fez nada. Ela foi avisada. Ela foi avisada. Tem gente que diz: mas a minha vida não vai para frente. O que eu te aconselho? Quando chegar na tua casa, agora, pega o travesseiro e faz o exame de consciência. Vê se tu está fazendo tudo que agrada a Deus. Vê se a tua vida está de acordo com a Bíblia. Tem sido bom, tem sido. Pode ser nada mais. Tem sido fiel no dízimo, fiel às ofertas. Vê se está tudo certo. Mas se alguma coisa dessa aí que não está fazendo, Deus não pode mudar a vida da tua família. Vê aonde é que está errado. E Deus não é injusto. Talvez aquilo que eu mais quero não está saindo. Deus não para? Não. É porque você não é fiel. Você mexe. Você não aceita. Você não larga a mentira. Você não larga a palavra. Você não larga o ódio. Não pode cobrar de Deus. Pode cobrar de Deus tem que estar certinho. Então ele diz aqui no versículo 21. Mas estou avisando tu, justo, para que o justo não peque, e ele não pecar. Se ele não pecar, certamente ele vai ter vida. Ele vai viver. Sim ou não? Sim. Porque foi avisado e tudo
do bem e do melhor. Porque tu aceitou tudo que tu foi pregado dentro da igreja. Tu era todo errado, mas quando tu ouviu a palavra, tu te consertou. Que errar era mal, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas quando você se conserta de todos os teus erros, a tua vida começa a mudar. Não é difícil a pessoa mudar de vida na igreja. É difícil. Como é que a minha mudou? Se eu era bandido, ladrão, cadeieiro, roubava, assaltava. Ele mudou. Eu, com 20 anos, estou no crime. Cheio de cadeia. Tive 3 casamentos. Ele mudou. Porque eu me consertei, eu abandonei todas as coisas erradas. Peguei nojo do pecado. Eu disse, chega, diabo. Chega de fazer a tua vontade, desgraçado. A igreja não quer fazer isso. Quer ficar botando defeito no pastor, dizendo que o pastor está roubando, o pastor está maltratando ela, o pastor é linguarudo, o pastor fala na vida dos outros, vem na igreja quando quer, é agarrada no dinheiro, não dá uma moeda da igreja. Como é que tu vai querer ter uma vida boa? Por isso que eu te digo que não é difícil a pessoa mudar de vida. Se tem jeito para mim, por que não vai ter jeito para vocês? Deus vai recepção de pessoa? Não. Jamais. Deus é com qualquer pessoa. Jesus não veio para os certinhos, para os bonitinhos, que tem faculdade, que tem isso, que fala lentamente, fala educadamente. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para os errados. Jesus veio para os errados. Porque os certinhos não precisam de Jesus. Para quê? Se ele está dizendo que está certo, ele veio para outras pessoas que estão erradas. Eu sou pastor hoje por causa do meu zelo. Está entendendo? Senão eu não seria. Eu escutei a palavra que vocês estão escutando aí, botei em prática. Peguei raiva das coisas erradas que eu fazia. Peguei nojo. Até hoje tenho nojo. Está entendendo? Porque eu sabia que Deus só abençoa quando a pessoa vive certo. Não tem que estar na igreja só escrevendo o plano. Chega no domingo que vem, não vem mais. Quando você não obedece as coisas que você escuta na igreja, automaticamente vem a fraqueza espiritual. O que é a fraqueza espiritual? Você não tem vontade de vir à igreja. O diabo te tira toda a vontade. Ele te bota um peso nas tuas costas. Ah, não, estou cansado. Mas quando você está firme, forte, você chega aqui até para abrir a igreja. Chega primeiro para o pastor. Você está forte. Você não faz nada que o diabo gosta. Faz só o que Deus está te ensinando. Aí o que vai ser?